Bom dia a todos. Oremos. Bendito Deus eterno Pai que está nos céus. O Senhor que é o dono e o Senhor de todas as coisas. O Senhor conhece o que está para vir, sabe o profundo e o escondido e tem todo o poder para resolver este problema que o ser humano criou aqui neste planeta, o problema do pecado. Apesar dele não ter começado aqui, ter começado no céu, e o Senhor criou um plano sobre-humano para resolver tudo isto e reconciliar a terra e o céu através do seu Filho unigênito Jesus Cristo. É por ele que nós estamos aqui, é pela sua graça que nós respiramos, é pela sua misericórdia que nós vivemos, movemos e existimos. Nós queremos dizer-lhe, Pai, que precisamos e desejamos que o Senhor nos use para sermos canais de paz, de luz, onde houver ódio, que nós levemos a paz, onde houver guerra, que nós levemos a tranquilidade, onde houver ciúme, que nós levemos o amor. Por isso nós suplicamos que o Senhor nos batize com o Espírito do Santo, o Espírito de santidade, e nos encha o nosso coração de amor, de, de paciência, mas também que nos dê o espírito de poder para podermos dominar as nossas emoções, os nossos impulsos, as nossas imaginações, a nossa língua, tudo para que o Senhor possa ser glorificado através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuamos o estudo do livro Oração. Estamos na página 151. Acabamos o exemplo de Elias. Nos falta bastante para terminar este capítulo, que é o capítulo 13. Agora vamos para Davi. A queda de Davi é um aviso para não negligenciarmos a oração. Deus pretendeu que a história da queda de Davi servisse de aviso quanto ao facto de que, mesmo aqueles que ele abençoou e favoreceu grandemente, não se devem sentir seguros e negligenciar a vigilância e a oração. Nós já falámos nisto aqui, mas o que é que nós temos que vigiar? Não quero mais falar sobre isto. O que é que precisamos vigiar? Certamente que não é a vida dos outros. É o quê? A nossa mente. A nossa mente. Aquilo em que estamos a pensar. As imaginações. Muitas vezes nós imaginamos coisas, não é? Devemos vigiar os nossos sentimentos, as nossas intenções, os nossos impulsos. Tudo isto só nós podemos fazer. Então eu deixo aqui este alerta. O que é que verdadeiramente nós precisamos continuamente estar vigiando? Pensamentos, imaginações, impulsos, emoções, intenções. Precisamos vigiar tudo isto. E sempre que dermos conta de que alguma coisa que fazemos ou dizemos tem uma outra intenção por trás, que não aquela que nós queremos fazer passar, a primeira coisa que precisamos fazer imediatamente é orar.
E ninguém precisa saber disto. As únicas pessoas que sabem somos nós e é Deus. Hum? Orar pedindo que o Senhor nos dê a intenção de Cristo ao proceder desta e daquela maneira. Quando começamos a imaginar, e essa imaginação, por norma, é má, imediatamente recorrer a Deus, pedindo-lhe que nos tire aquilo que estamos a imaginar e que coloque em nós uma imaginação que nos traga paz, que nos traga esperança, alegria. Hum? Alguma dúvida? Este é, porque reparem uma coisa, há aqui um escalão. Ah, o inimigo, antigamente, nos levava ao pecado por atos, era ou não? Nós pecávamos por atos. Depois deixámos de pecar por atos e passamos a pecar só em palavras. Mas já que ele não nos consegue levar a pecar por atos e também por palavras, ele está ainda num último esforço tentando levar-nos ao pecado, não é? Através de coisas que não se veem. Foi o que eu disse há pouco: emoções, intenções, imaginações. Então, é aqui que reside a última luta desesperada dele. Temos o caso do Jó, que é um tipo da última geração, que somos nós. Satanás não tinha o que acusar Jó. Ele não estava a cometer pecados. Ele era um homem íntegro e reto e justo, desviava-se do mal. Não foi. Nem por palavras. Onde é que ele foi mexer? Nas intenções. E foi isso que ele acusou a Deus. Que ele acusou Jó a Deus. Não foi? Ele serve-te porque a intenção dele, vamos ver aqui um julgamento, a intenção dele é obter a salvação. Era? Não. Deus sabia que não. Mas Satanás não sabia. Então é isso que vai acontecer com a última geração. E por isso é que Deus precisa permitir que nós passemos por dificuldades, por provas. Porquê? Porque reparem, nós estamos em grande vantagem. Jó não sabia o que é que estava a acontecer no mundo espiritual. E nunca soube. Morreu sem saber. Mas nós sabemos. A nossa visão tem que ser uma visão mais do que humana. Percebem? Nós precisamos ter uma visão espiritual das coisas. E essa é adquirida a pouco e pouco. Nós precisamos passar para outro nível. E precisamos de que o Senhor nos dê esse entendimento, esse espírito de entendimento para vermos as coisas espirituais. O mundo espiritual é um mundo invisível, mas é mais real do que o outro. Então, quando nós percebemos o que é que está a passar-se, porque é isso mesmo que se está a passar, é um desafio constante de Satanás a Deus a nosso respeito, o que é que nós devemos fazer? A nossa postura vai ser outra. E nós aceitaremos com mais facilidade o sofrimento, a prova, porque há aqui uma disputa. Eu vou fazer isto
a ele ou a ela, porque eu sei que se eu fizer isto, ele ou ela vai demonstrar aquilo que está lá dentro e que ninguém vê. E Deus vai dizer: Ok, podes fazê-lo. Eu sei quem ela é. Eu sei quem ele é. Isto é vantajoso ou não? É muito vantajoso. E por isso é que o mundo não nos conhece. Porque nós somos pessoas que não vivemos na esfera meramente humana. Nós somos participantes da natureza divina. Ou seja, nós já começamos a ver os homens não como homens, mas com uma visão espiritual, como árvores, certo? E é a Bíblia que diz que nós somos como árvores na visão espiritual. É ou não? Deuteronômio, Marcos, muitos textos que nos dizem na visão espiritual que nós somos como árvores. E como árvore, e Romanos, por exemplo, não é? Chama o povo de Israel de uma determinada árvore, oliveira. Porquê? Porque as árvores dão fruto. E elas não fazem esforço para dar fruto. O único esforço dela é invisível, é ir dentro da terra buscar o alimento. É isso que nós pretendemos fazer aqui. É ir mais fundo, ir buscar a nutrição, alimento de qualidade. E ao fazermos isso, começamos a ficar, a alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. E estamos nos alimentando da árvore da vida, para termos vida. Diz a Denis. Existe um perigo, Belinha, ao menos para mim, né? Quando eu começo a olhar para mim, vejo muitas coisas erradas ainda. E o inimigo fica me atazanando aí, entende? Então eu tenho que começar exatamente a fazer essa. Não, não olhar para mim, mas olhar para Jesus, que é o meu paradigma. E Uhum, aí sim, aí dá para vencer. uhum, exatamente. Ah, esta é algo que o inimigo vai usar bastante. Mas aquele que é espiritual entende todas as coisas, que é o nosso caso. Nós entendemos isto. E, portanto, quando chegar o tempo da prova, não é? Cada um de nós está passando de alguma forma por uma prova. Nós precisamos manter esta visão espiritual. Hum? Muito bem, então, e foi isto que esta história provou, a história de Davi, a todos aqueles que com humildade procuraram aprender a lição que Deus pretendeu ensinar. De geração em geração, milhares foram assim levados a perceber o perigo que corriam devido ao poder do tentador. A queda de Davi, alguém tão grandemente honrado pelo Senhor, despertou neles a desconfiança de si mesmos. Sentiram que só Deus pode guardá-los pelo seu poder através da fé. Sabendo que nele estava a sua força e a sua segurança, têm temido dar o primeiro passo no terreno de Satanás. Satanás sempre está tentando levar-nos a estar desalinhados com o projeto do Criador. Ele tem um projeto, não é? O Criador tem um projeto para a sua criação. Ele fez um projeto. O Adenis é engenheiro, não és, Adenis? O Adenis é engenheiro. E um engenheiro faz um projeto. O que é que tu fazias, Adenis? O que é que fazias? Fazias projetos de quê? Há muitas coisas, muitas empresas foram montadas, Belinha. Mas quê? De construção? Não, não. Na parte industrial, por exemplo, aqui em Bateias, aqui
quem vai para Campo Alegre tem uma empresa grande chamada Trefix. Ali foi montado toda a parte industrial, toda a parte química, tudo. Foi tudo montado pela gente lá. Graças Ok, a muito Deus. bem. Graças a Deus. Mas então vamos para uma coisa mais simples, que isso é muito complicado para mim. Uma coisa mais simples. Um engenheiro, ele faz um projeto de construção de uma casa, Mas lá não foi é? feito todo o projeto, Belinha. Toda a parte industrial, toda ela. Ok, muito bem. Pronto. Então vamos imaginar isto. E no projeto foram contratados, portanto, existe uma hierarquia, não é? O arquiteto faz a planta, dá ao engenheiro, o engenheiro começa a reunir a equipa, não é, para a construção, e cá no fundo, na base da escada, está o quê? Está o pedreiro, não é? Como é que vocês dizem? É isso, não é? O pedreiro, pronto. O engenheiro vai verificando como é que as coisas estão, mas o pedreiro decide fazer o quê? Decide não seguir o projeto. Decide não seguir o projeto. Então, quando o engenheiro vai ver, o pedreiro colocou a sanita ou o vaso sanitário na sala e colocou o azulejo no teto. E colocou, fez a casa de banho e esqueceu-se de fazer a canalização. Ele não seguiu o projeto. Qual foi o resultado? Teve que ser tudo partido. Muitos de nós, mesmo dentro dos cristãos, têm que ser partidos, quebrados, porque não estão seguindo o projeto do Criador. Percebem? E por isso, muitas vezes na nossa vida, na vida das pessoas, não existe ordem, é uma Babilônia, é uma confusão. Os pensamentos estão confusos, a vida das pessoas não tem, não, os frutos não aparecem, são frutos defeituosos, são frutos confusos, na vida financeira, no lar, com os filhos, com a esposa. Hum? Porquê? Porque nos desalinhamos. Então, o nosso objetivo é estarmos a receber de Deus aquilo que vem dele, que é a vida. E aí os frutos vão surgir naturalmente. E o Davi tinha um problema. O Davi tinha um problema. E isso levou a não vigiar as suas, as, as suas emoções. Deus respondeu à oração de Davi por perdão. Sabemos o que é que aconteceu? Uma das mais fervorosas orações registadas na palavra de Deus é a oração de Davi, quando implorou: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isto significa o quê? Que ele deu conta que o coração dele não era puro. Não era puro. E nós sabemos que a Bíblia fala muitas vezes os pensamentos do seu coração. Há aqui uma interligação muito grande entre o coração e os pensamentos do coração. Ora, o coração não pensa, não tem pensamentos, não é verdade? Mas então diz aqui que ele queria um coração puro. Significava que ele reconhecia que a mente dele tinha pensamentos que não eram bons, estavam desalinhados com o projeto. Provavelmente que ele gostava de mulheres. Ele teve várias. Ele teve várias.
e não ter vigiado essa fraqueza inata, não é? Congénita, ele nasceu com aquilo. O não, e todos nós temos, atenção. Uns é com mulheres, outros é com comida, os outros é com mentira, os outros é com álcool, outros é com ira, outros é com que parece uma cobra, não é? Fugirmos ao confronto, por exemplo. Quando ele faz esta oração, cria em mim, ó Deus, um coração puro, é porque ele reconhecia que o dele não era puro. Será que nós damos conta disso? Oh Senhor, lá estou eu outra vez a pensar mal daquela pessoa. Eu vejo algumas das vossas caras. Já nos aconteceu. Então, quando nós damos conta, porque o Espírito vai falando ao nosso Espírito, isto é não me interpretem mal, mas é uma telepatia. É uma comunicação entre mentes. Ninguém vê, ninguém ouve. Mas a mente de Deus fala à minha mente e dá conta. Uau, eu até nem sabia que tinha este problema. Eu, por exemplo, durante muitos anos não percebi que tinha este problema. As imaginações. Mas quando o Espírito nos convence do pecado, logo de seguida convence-nos também de quê? De quê? Da justiça. Da justiça. O que é que isso significa? Se Cristo. eu me, se eu, Cristo, exatamente. Cristo. Então, lá está, eu vigiei, eu percebi e o Espírito já me falou de quem? Cristo. Ele é a tua justiça. Ele pode resolver o teu problema. Não és tu. Tu não consegues. Então, imediatamente a oração, depois de vigiar a oração. Senhor, vou pedir socorro. Por favor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esta cabeça só pensa lixo. E ela pensa lixo porquê? Porque durante muitos anos nós alimentámos este computador com coisas que não devíamos ter alimentado, porque não dávamos conta, não sabíamos. Estão a ver aqui o conhecimento. O conhecimento é importantíssimo. E nós, aqui no grupo, nós estamos a receber grande conhecimento. Mas não é para ficarmos obesos. É para que isto se traduza na prática a mudanças. Certo? Pronto. Então aí recorremos a Cristo. Por favor, Pai, dê-me um coração puro. Estes pensamentos, eles têm que sair daqui. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todas as más intenções, de todas as más emoções, de todas as suspeitas, as vis suspeitas. E nós fazemos como ao Jacó. Eu não deixo o Senhor ir embora, porque o Senhor prometeu que tudo é possível àquele que crê que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós queremos. Nós até cantamos isto. Se do pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. Não é verdade? Mas como é que isso se faz? Não sei como é que se faz. Eu também não tenho que saber como é que se faz. Mas Deus diz que é assim, é assim. Então, este vigiar sobre nós mesmos é de extrema importância. A resposta de Deus a essa oração é: dar-te-ei um coração novo. Olha a promessa. É uma promessa. E nós começamos a orar de outra forma. Obrigada, Senhor, porque o Senhor promete dar-me um novo coração. Promete ou não promete? Aonde é que ele prometeu? Onde é que está escrito isso? No Salmo, em vários lugares. Em Ezequiel 36, 26 e 27, Também, não é? também. Portanto, é importante nós citarmos onde está escrito, mas sabermos onde é que está escrito. Por isso, a necessidade de nós decorarmos a palavra de Deus. Porque quando tivermos Exato. ocupado, meditando e decorando a palavra de Deus, nós estamos com a mente
sendo limpa. Exatamente. É mu- Viu, Roseli? Oi? Uma coisa muito importante. A decoração, às vezes, nem sempre ela está ligada à nossa alma. Mas quando nós introspectamos a palavra de Deus de forma poderosa, aí automaticamente Deus nos fará lembrar. Sim, mas é um decorar meditando, né? Sim, É sim, isso mesmo. Porque às vezes ele a decoreba é simplesmente colocar para fora, mas tem que ser com o coração, tem que ser com a alma. sim, exatamente, meditando e o que aquela parte Deus está querendo falar para mim, né? Porque a palavra de Deus Isso. é para mim. E ao decorar, você vai meditar, trabalhar nessa parte do que ela quer, o que a palavra de Deus quer falar para mim, e eu viver aquilo, né? Uhum. Eu li qualquer coisa estes dias, estava aqui a tentar pensar onde é que foi, da luta, a luta mental que Jesus teve para, não sentindo, não ouvindo, se manter firme, agarrado na promessa. Foi no Getsemane, Belinha. Sim, foi, mas onde é que eu li? Isso é que eu não sei onde é que eu li. Foi uma luta tremenda. Ela também fala que Sim, na cruz também ele estava com a palavra na cabeça. sim, é isso mesmo. Dar-te-ei um coração novo. Esta é uma obra que nenhum homem finito pode realizar. Nenhum. Os homens e as mulheres devem começar no começo, buscando a Deus do modo mais fervoroso, tendo em vista obter uma verdadeira experiência cristã. Devem sentir o poder criador do Espírito Santo. Devem receber um novo coração, que é mantido suave e terno pela graça do céu. O espírito egoísta deve ser expulso da alma. Faço aqui uma pergunta e vocês vão abrir os micros e vamos falar. Diz que o espírito egoísta deve ser expulso da alma. Quem é que o vai expulsar? Jesus vivendo em nós. Vai ser Deus que vai expulsar, mas com a minha colaboração, porque se eu não quiser, né? Sou eu. Ellen White diz que sou eu que o expulso, porque fui Com, eu que com lhe a dei nossa abrigo. colaboração, evidentemente. Muito bom. Sou Fala ali, eu que o... resistir ao diabo e ele fugirá, né? Então quem tem que resistir? Eu tenho que resistir para ele fugir, senão ele não foge. Exatamente. Sou eu que tenho que o expulsar. Ellen White tem uma frase que ela diz mesmo isto: salvo reduto já todas as nações. A obra de expulsar. Acho que a frase é assim: a obra de expulsar o pecado é minha. Não posso colocar essa responsabilidade em Deus. Eu até havia de procurar, vou tentar encontrar aqui rapidamente o texto, está bem? Eu sei que nós habitualmente pensamos que é Deus. Vamos ver se eu consigo encontrar esse texto. Não estou a conseguir encontrar. Depois tu, depois tu coloca ele lá, Belinha, fica tranquila. Ok. Bota lá no grupo depois, sem problema. Sim.
Ok. Pronto. Não encontro agora. Muito bem, então vamos lá. Vamos continuar aqui. Ô, Belinha, Devem, sim, ali aquela parte de Jesus ter questão de lutar ali com a mente, é no Desejado de Todas as Nações, no capítulo Getsemane. sim. Eu acho que é naquela altura em que a luta era tão grande para não duvidar da palavra, pelas circunstâncias, E ele ele se suou o rosto de agarrou à sangue. terra. Sim, sim. Sim. Ok. Portanto, o espírito egoísta deve ser expulso da alma. Ah, nós já falámos aqui do demónio do egoísmo, lembram-se? Devem trabalhar com fervor e com humildade de coração, cada um deles procurando em Jesus orientação e encorajamento. Então, o edifício, perfeitamente ajustado, crescerá até se tornar num templo santo para o Senhor. Aqui está a construção. Exemplo de Salomão. Necessitamos de aprender a lição presente da humilde oração de Salomão. No início do seu reinado, Salomão orou: Ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequenino, nem sei como sair nem como entrar. 1 de Reis 3:7. Salomão tinha sucedido ao seu pai Davi sobre o trono de Israel. Deus honrou-o grandemente e, como bem sabemos, ele tornou-se, em anos posteriores, no maior, no mais rico e no mais sábio rei que alguma vez se sentara num trono terrestre. Cedo no seu reinado, Salomão foi impressionado pelo Espírito Santo com a solenidade das suas responsabilidades, e embora rico em talentos e em capacidades, percebeu que, sem a ajuda divina, estava tão desamparado como uma criancinha para as assumir. Salomão nunca foi tão rico, tão sábio ou tão verdadeiramente grande como quando confessou ao Senhor: Sou ainda menino pequenino, nem sei como sair nem como entrar. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Agora vêm as condições. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Todos os que ocupam posições de responsabilidade necessitam de aprender a lição que é ensinada pela humilde oração de Salomão. Devem lembrar-se sempre de que a posição nunca mudará o caráter ou tornará o homem infalível. Quanto mais alta a posição que um homem ocupa, quanto maior a sua responsabilidade, mais ampla será a influência que exerce e maior a sua necessidade de sentir a sua dependência da sabedoria e do poder de Deus e de cultivar um caráter melhor e mais santo. O exemplo de Salomão é uma lição para vigiarmos em oração. Novamente, o vigiar. E para que o povo de Deus não esteja vigilante, ele tem trazido muitas distrações. Muitas distrações. Todos os níveis. Sabem que tudo começa no gosto. O gosto. E muitas vezes os nossos gostos, nós corremos atrás do gosto. Quando nós gostamos de alguma coisa, nós começamos a pensar nisso, não é? Como no caso de Salomão, foi o caráter fraco e vacilante, naturalmente ousado, firme e determinado,
abalado como uma cana, ao vento sob o poder do tentador. Como foi um velho e curtido cedro do Líbano, um forte carvalho de Bazã, dobrado pela rajada repentina da tentação. Que lição para todos os que desejam salvar a sua alma sobre a necessidade de continuamente vigiarem em oração. Que aviso para que mantenham a graça de Cristo sempre no seu coração, para que combatam a corrupção interior e as tentações exteriores. Ezequias, um outro exemplo. E o exemplo de Ezequias é bastante forte também. Ezequias orou pelo remanescente de Israel. Este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfémia. Foi a mensagem que o rei enviou. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz, pois, oração pelo resto que se acha. 2 de Reis 19, 3 e 4. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disto e clamaram ao céu. 2 de Crônicas 32, 20. Deus ouviu as orações dos seus servos. A Isaías foi dada a mensagem para Ezequias. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um arruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. 2 de Reis 19, 6 e 7. A oração de Ezequias estava em harmonia com a mente de Deus. Aqui está aquilo que falávamos há pouco, estarmos alinhados com a mente de Deus. E isso é uma obra, irmãos, que não é fácil do Criador fazer. Eu encontro, irmãos, tantos adventistas, mas tantos adventistas completamente desalinhados mentalmente com o pensar de Deus. E eu às vezes olho e penso, mas como é que Deus vai fazer para salvar esta vida? Só há duas leis, só há duas árvores, só há dois caminhos, o da vida e o da morte. E Deus nunca poderá dar a bênção a quem está no caminho da morte. Não é verdade? Deus não pode salvar ninguém na desobediência. Não pode abençoar quem está seguindo a lei da morte e não a lei da vida. Quando o rei de Judá recebeu as cartas provocadoras, levou-as ao templo. Mas só referindo aqui um bocadinho atrás, quando Deus diz: não temas as palavras que ouviste. Muitas vezes nós recebemos a palavra do mentiroso, não é? Muitas vezes vem aquele sentimento, mas onde é que eu errei? Onde é que eu falhei para a minha família estar assim? Nunca vos aconteceu isto? Estamos a receber a palavra que traz paz, que traz vida? Não. Ele está a colocar-nos um fardo. Então, quando o rei de Judá recebeu as cartas provocadoras, levou-as ao templo, estendeu-as perante o Senhor. Eu acho isto muito interessante. Estendeu-as perante o Senhor e orou com forte fé, pedindo a ajuda do céu para que as nações pudessem saber que o Deus dos Hebreus ainda vivia e reinava. A honra de Jeová estava em jogo. Aqui é que está o grande problema, a honra de Jeová. A quem queremos honrar? Só Ele poderia efetuar a salvação. Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, pleiteou Ezequias, tu mesmo, só tu, és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é
ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras. É verdade, eles já tinham destruído muitas nações e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Segunda de Reis 19, 15 a 19. O pleito de Ezequias em favor de Judá e da honra do seu governante supremo estava em harmonia com a mente de Deus. Aqui está, o alinhamento. Salomão, na sua bênção durante a dedicação do templo, tinha orado ao Senhor para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. 1 de Reis 8, 59 e 60. O Senhor devia mostrar especialmente o seu favor quando, em tempos de guerra ou de opressão, por parte de um exército estrangeiro, os principais homens de Israel entrassem na casa de oração e implorassem por salvação. Ezequias não foi deixado sem esperança. Isaías enviou-lhe uma mensagem dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Eu o ouvi. Bonito. Ezequias curado em resposta à oração. Desde os dias de Davi, não tinha reinado nenhum rei que tivesse atuado tão poderosamente como Ezequias. Lembram-se quem foi o Ezequias? Foi o último, não foi? Ou foi Zedequias? Troco sempre estes dois. Foi Zedequias ou foi Ezequias? Não, Zedequias. Foi Zedequias, não foi? Zedequias, né? Então, tão poderosamente como Ezequias para a edificação do reino de Deus num tempo de apostasia e de desencorajamento. O governante, moribundo, tinha servido o seu Deus fielmente e tinha feito muito para fortalecer a confiança do povo em Jeová como seu governante supremo. E como Davi, podia agora pleitear: chegue a minha oração perante a tua face, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Não me desampares quando se for acabando a minha força, ó Deus. Não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Salmo 88, 2 e 3 e Salmo 71, 5 a 18. Aquele cujas misericórdias não têm fim, Lamentações 3, 22, ouviu a oração do seu servo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus do teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. 2 de Reis 20, 4 a 6. Uma grande oração atendida, não é? Agora temos o exemplo de Daniel. Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem. A oração de Daniel era eficaz e fervorosa. Daniel orou a Deus, sem assim mesmo se exaltar ou reclamar a posse de qualquer bondade. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Isto é o que Tiago chama uma oração eficaz e fervorosa. Sobre Cristo é dito: e posto em agonia, orava mais intensamente. Que contraste existe entre essa intercessão pela majestade do céu e as orações fracas e sem entusiasmo que são apresentadas a Deus. Muitos contentam-se com palavras vazias e poucos têm um anseio sincero, fervoroso
e afetuoso por Deus. Daniel permaneceu fiel em oração, apesar da perseguição. Será que Daniel deixou de orar porque este decreto iria passar a vigorar? Sabem que eu acho que nós adventistas, não quero perder aqui muito tempo com isto, mas estamos, nós de alguma forma, pronto, temos acreditado numa mentira. Porque já falámos um pouco nisto aqui. É que nós estamos à espera de um decreto, não é? Externo. Um decreto, uma lei, ou leis. Mas convencidos que a nossa mente, na altura, vai conseguir escolher o certo. Quando antes de vir o que é externo, as leis, há leis aqui. Há leis aqui. E se nós treinarmos a nossa mente a não obedecer a essas leis, ou seja, se a nossa mente não for exercitada, nós já falamos aqui do exercício da fé, lembram-se? O exercitar a fé, mas também Ellen White fala do exercitar alguém se lembra? Não, não é só a mente, é a vontade, não é o exercício da vontade. Exatamente. O domínio das emoções. Se nós não formos, não formos exercitando o domínio, o controle das emoções, quando as coisas se apertarem, eu ouvi uma frase que eu gostei. Satanás está preparando as coisas para ele ser honrado. E o ser humano é que o honra. Quando pensa o que ele quer, quando come o que ele nos coloca, quando temos medo e aceitamos as palavras que nos são dirigidas e que nos deitam abaixo, estamos honrando a Satanás. Quando duvidamos, mas ele agora pode estar a ser honrado. Mas ele daqui a pouco vai ser adorado. Percebem o que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, a nossa... Diz a Denis. Não, eu estava dizendo que o caminho é basicamente o mesmo que se passou lá no primeiro capítulo, segundo capítulo e terceiro capítulo de Daniel. É uma sequência. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso. E, portanto, ninguém pense naquela altura não aceitar aquela lei, aquelas leis, aquele conjunto de leis, se agora a nossa mente não está a ser alinhada com a vontade divina, com o projeto divino, e a nossa mente nós estamos a permitir que a nossa mente, as nossas emoções, não é? Ah, sejam levadas para o lado da morte. Percebem o que é que eu estou a dizer? Portanto, nessa altura, a mente estará tão habituada a agir daquela forma, a temer, a temer ficar sem comida, por exemplo, porque as coisas estão-se a afunilar, que naquela altura a pessoa não irá ter força para resistir. Porquê? Porque a sua mente, de alguma forma, já foi programada para honrar o inimigo, para adorar a besta,
para ceder às pressões da igreja, da sociedade, da família. Então, é preciso muita atenção. Então, aqui Daniel diz, será que Daniel deixou de orar porque este decreto iria passar a vigorar? Cá está. Não. Esse era precisamente o momento em que ele necessitava de orar. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não procurou ocultar a sua lealdade a Deus, não orou no seu coração, mas, em voz alta, com a janela aberta na direção de Jerusalém, apresentou as suas petições ao céu. Então os seus inimigos apresentaram a sua queixa ao rei, e Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Paulinha, o filho, sim, só um pouquinho. Você leu aí uma coisa que eu nunca tinha me dado conta. Daniel orou em voz alta? é, sim, Nunca tinha ouvido essa expressão. por quê? Porque eu achei que ele orava, mas ele orava assim, de joelhos, sei lá, mas não em voz alta. Sim, está aqui. É exatamente isso, em voz alta. E Jesus também orava em voz alta. Se não fosse assim, os discípulos não lhe teriam pedido, ensina-nos a orar, porque eles não sabiam o que é que Jesus estava a dizer, como é que Jesus estava a orar. Mas o Filho de Deus estava ali. O anjo do Senhor acampou-se ao redor do servo do Senhor, e quando o rei veio de manhã e chamou Daniel, servo do Deus vivo, dar-se ao caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Nenhum dano o tinha atingido, e ele exaltou o Senhor Deus do céu. Sinceridade e fervor caracterizavam as orações de Daniel. À medida que se aproximava o tempo para o encerramento dos 70 anos de cativeiro, a mente de Daniel esforçou-se muitíssimo para compreender as profecias de Jeremias. Aqui está um esforço mental. Sabem o que é que dizem testemunhos para ministros? Querem que eu vos leia? Querem ou não? Eu vou buscar, está bem? Ora, testemunhos para ministros. Vou ver, este é o capítulo, é o 3, capítulo 3. Eu vou ler aqui do livro, página 114. Temos os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que é o Espírito de profecia. Preciosas gemas devem ser encontradas na palavra de Deus. Devem ser encontradas. Muito bem. Os que examinam esta palavra devem conservar clara a mente. Nunca devem condescender com o apetite pervertido no comer e no beber. Se o fizerem, o cérebro ficará confuso. Serão incapazes de suportar a tensão de cavar fundo para descobrir a significação das coisas que se relacionam com as cenas finais da história terrestre. Estamos a ver aqui a ligação entre o estar alinhado a nível da saúde, não é? Da alimentação, o estar alinhado. Só um pouco.